O convidado de hoje é natural de Monsenhor Tabosa, Ceará. Até os 15 anos trabalhou como agricultor e hoje ganha o mundo escalando as maiores montanhas do planeta. O perfil do Unifor Esporte de hoje recebe o alpinista Rosier Alexandre. Rosier, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, Rosier, como eu acabei de falar, você até os 15 anos trabalhava na zona rural, não é? Como era essa rotina? Bom, eu nasci num sítio que ficava a 14 quilômetros da cidade. Vale lembrar que hoje a cidade ainda está bem pequena, tem quase 16 mil habitantes. Então, na época era zona rural mesmo, e até os 3 anos e meio morei nesse sítio onde não tinha escola, não tinha estrada, não tinha absolutamente nada. Com 3 anos e meio, meu pai, com minha mãe e os irmãos mudaram para um sítio mais próximo da cidade, onde a gente já podia frequentar a escola. A família já tinha 8 filhos, eu sou o 8º, e aí pude pelo menos começar a frequentar a escola, mas ainda morando num sítio, na zona rural, e assim foi até os 15 anos, trabalhando na roça, cuidando de um animalzinho, plantando milho, feijão e tirando um tempinho ainda para estudar. Bom, mas quando você era menor, você andava escalando a casa? Quando foi que o alpinismo entrou na sua vida? Bom, na verdade, desde a infância que eu gosto de subir pedras. Era uma brincadeira de infância que o tempo foi passando, não cresci muito, mas os anos foram passando e eu não perdi o hábito de subir pedras. E aos 27 anos comecei a escalar profissionalmente, aqui no Ceará, escalando rocha. E aos 36 eu quis fazer uma primeira experiência em uma montanha gelada, que essa primeira foi o Aconcagua, que é a maior montanha da América do Sul. Eu imaginava que inicialmente escalaria o Aconcagua, voltava para casa, colocava uma bela foto na parede da sala e ia cuidar da vida normalmente. Mas foi uma paixão grande por as montanhas geladas e não parei mais. Algum dos irmãos tentaram seguir esse caminho? Não, nenhum tem essa vocação, tem esse lado esportivo não. Bom, e como é feita a preparação para quem resolve entrar nessas expedições? Bom, começar a escalar rocha é muito fácil aqui no Ceará. Nós temos a cidade de Quixadá, como eu diria, a capital da escalada no Ceará, mas tem Redenção, tem Pacatuba, Maranguape, enfim, várias outras cidades. A própria cidade de Monsenhor Tabosa tem muitas rochas. E é só procurar alguns amigos ou uma associação de escaladores e começar a escalar, conhecer os equipamentos, fazer alguns cursos. E o passo seguinte é escalar gelo. O que não impede que alguém queira começar escalando gelo, pode. Só que aí, infelizmente, não temos no Brasil. Ele vai ter que ir para a Argentina, Chile, quem sabe Bolívia, que são países aqui na América do Sul que têm curso de escalada de gelo, ou ir para a Europa. O ideal seria começar a escalar em rochas ou em gelo? Tem muita diferença? Tem suas diferenças, porém o princípio básico de ancoragem, de preparação é muito parecido. Fazer nós, armar uma barraca, o princípio é o mesmo para as duas. Então, quem escala rocha já ganha bastante quando for escalar gelo, mas nada impede que alguém comece escalando gelo, não tem nenhum problema. Bom, você tem um projeto Sete Cumes, não é, que consiste em escalar as maiores montanhas de cada continente. Isso. Como foi que você resolveu bolar esse projeto e quais as que você já escalou? Bom, o projeto começou logo após o Aconcagua, que na verdade foi a primeira, já é a maior da América do Sul, mas inicialmente eu não pensava ainda escalar a maior de cada continente. Logo depois do Aconcagua, voltei para o Brasil já com outro projeto na manga, que foi escalar o maior vulcão da Terra, que é o Orso del Salado, está no Atacama, pleno deserto, e aí vou lá, depois que escalei o vulcão, foi uma ótima experiência, a paixão só aumentou pelas montanhas geladas, e quando eu voltei para o Brasil, aí sim, eu voltei com isso na manga, isso foi em 2008, eu tinha feito uma expedição em 2008, fiz uma segunda em 2009, e eu disse, agora sim, vou realmente escalar as maiores, a maior de cada continente. E aí nasceu o projeto. Tinha sido o Aconcagua a primeira, a segunda dos 7 cumes que eu cheguei no cume foi o Kilimanjaro, que é a maior montanha da África. A terceira, eu fui para o Elbrus, que é a maior montanha da Europa. A quarta foi o Carstens, que é a maior montanha da Oceania. A quinta, o McKinley, que é a maior montanha da América do Norte e é a mais fria da Terra. A sexta etapa dos 7 cumes foi o Vinson, que é a maior montanha da Antártida. E a sétima, que ainda estou partindo agora, é o Everest, que é a maior da Ásia. Dessas 6 que você citou, tem uma mais especial? Olha, cada uma tem suas particularidades. Eu não sei se eu poderia dizer especial, mas o Aconcagua, por ter sido a primeira, o Orso del Salado, por ser o maior vulcão da Terra e é quase a mesma altitude do Aconcagua, mas tem duas particularidades de perrengues
que eu passei na montanha, que foram coisas inesquecíveis. Quando eu escalei o Carstens, a maior da Oceania, primeiro por ter sido o primeiro brasileiro a escalar o Carstens sem usar helicóptero. E depois, no primeiro dia de aproximação para a montanha, eu fui sequestrado por uma tribo selvagem. E fiquei por 40 minutos com a faca no pescoço. Isso foi um fato assim, marcante antes de iniciar a escalada, era numa caminhada de floresta ainda. E a segunda também tem um fato muito curioso, quando eu escalei o Elbrus, que é a maior montanha da Europa, também fui expulso de dentro de um helicóptero caído. Tinha um helicóptero que os russos dizem pousado, na verdade ele caiu na encosta da montanha e ninguém pode se aproximar. E eles me avisaram isso. Porém, durante a expedição, meu guia, que era um russo, nos subornou, nos convenceu a dormir. Não, os militares são meus amigos, a gente vai poder dormir no helicóptero. E lá vamos nós. Só que acordamos com uma metralhadora na cabeça. E normalmente o processo de você sair de um saco de dormir, vestir, trocar de roupa, compactar o saco, arrumar a bagagem, isso dura normalmente 1 hora e meia. Mas nesse dia, com o estímulo adicional que a gente tinha, a gente fez tudo em 10 minutos. Foi tudo que ele deu de tempo para a gente sair. Isso foi pesado. Mas de montanha especificamente, de desafios técnicos, o mais curioso, eu diria assim, o que eu mais curti e também foi o mais difícil, mais perigoso, foi o McKinley, que é a maior montanha da América do Norte e é a montanha mais fria da Terra e é também a mais parecida com o Everest. Agora eu fiquei curioso também pelo sequestro. Conta mais como foi que aconteceu, como foi que você saiu. Bom, o Carstens, que é a maior montanha da Oceania, está na Indonésia, mais especificamente na ilha da Papua Nova Guiné. É uma ilha isolada com várias tribos selvagens e a população vive de forma miserável, comendo rato, barata, morcego, tudo que se mexe eles comem. E se não se mexer, aí come mais fácil. Então, assim, a pobreza é absoluta. Porém, essa ilha é muito rica, tem minérios, tem empresas estrangeiras explorando esses minérios. E aí nasceram alguns grupos políticos que começaram a se movimentar querendo a emancipação dessa ilha. Porém, o governo indonésio não concede isso. E aí esses grupos políticos começaram a sequestrar algum alpinista para atrair a atenção da mídia internacional. E, paralelo a isso, alguns oportunistas começaram a ver, olha, se esse pessoal está conseguindo uma escola, uma estrada, um hospital, um posto de saúde, alguns benefícios, a gente pode conseguir também. Só que para a gente, individualmente, dinheiro. E aí começaram a sequestrar alpinistas. Porém, quando eu fui, faziam alguns anos que não existia nenhum registro de sequestro. E aí, chegando lá, no primeiro dia de aproximação, já fui sequestrado. E teve um fator, um tempero adicional, é que a Indonésia é formada por mais de 13 mil ilhas. E eles falam mais de 700 dialetos. Então, normalmente, uma ilha não consegue se comunicar muito bem com a ilha vizinha, com outra mais distante, pior ainda. Enfim, o meu guia chegou junto, acho que 2, 3 minutos depois que eu fui agarrado, e aí ficou conversando, tentando negociar os gritos com esse sequestrador. Enquanto isso, eu com uma faca no pescoço, a faca roçando aqui, que depois largou a pele. E isso foi 2 eternidades, não foi uma eternidade, foram 2 eternidades enquanto eles negociavam. Mas depois de aproximadamente 40 minutos, eu fui libertado e a gente seguiu a expedição. Pode dizer que o alpinismo te proporcionou conhecer o mundo? Tá, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, é uma paixão de criança, aquela paixão por o mundo, eu queria conhecer. Eu lembro as primeiras vezes que eu vi alguém falando o que era continente, o que era país, o que era cultura, lugares que as pessoas falam diferente da gente, lugares que as pessoas são negras, lugares que as pessoas são muito brancas, outros são misturados, um pouco mestiço. Isso me deixou muito curioso. Por que existem continentes diferentes? E terminou que o alpinismo me proporcionou conhecer várias culturas diferentes, conhecer vários países diferentes, enfim, todos os continentes da Terra. Foi um grande ganho também, além de chegar no cume dessas montanhas. Você hoje se acha uma referência para quem está começando a entrar no alpinismo? Olha, eu não sei se é essa a expressão, mas hoje, assim, muita gente do Brasil, não só do Ceará, Nordeste, mas gente do Sul e Sudeste, me liga procurando informações. Querendo saber, olha, montanha tal, você foi o primeiro brasileiro a escalar, como é que você montou o seu planejamento, quais foram as dificuldades. Então, querendo ou não, e aqui no Ceará eu sou o único que escalo gelo. Mas, enfim, independente de ser uma referência ou não, eu sempre me coloco à disposição de alguém que pensa em iniciar essa atividade e ofereço o máximo de informações que eu puder, porque afinal de contas eu gosto muito disso e sinto também prazer em estar incentivando outras pessoas a também fazerem isso.